वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहर वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गोपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीसजस्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं
Nrisingamaham bhaji. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. Sri Chaitanya Prabhum Bande Balopi Jadanugraha Tarennanamata Graham Bhapta Siddhanta Sagaram. Sri Chaitanya Prabhum Bande Baloyopi Jadanugraha Tarennanamata Graham Bhapta Siddhanta Sagaram. Gaudiya Goshtipati, Shishila, Bhaktisiddhanta, Sarasvati Goswami Thakur, Prabhupada disse que nada é permanente neste mundo material, tudo é temporário. Quaisquer arranjos feitos por qualquer pessoa neste mundo material são todos temporários, nada é permanente. Então, nós precisamos nos preparar de acordo. Então, até hoje, se nós ainda temos algum gosto por este mundo material, se até hoje, depois de ouvir Harikatha, Parikshit Maharaj desenvolveu um desapego completo a este mundo material. Mas, se até hoje eu ainda tiver gosto por este mundo material, então o Bhagavata Bhajana, a adoração ao Senhor Supremo, está longe de mim. Então, se nós ainda tivermos algum gosto por este mundo material, como é que a gente pode ter gosto por Hari Bhajana? Não é possível. Então, veja, Bhagavata Bhajana estará longe neste caso. Então, com a ajuda de Sadhu Sangha, da associação com os santos genuínos, com a ajuda do Aprakta Sabda Brahman, ou seja, do som transcendental que sai da boca de lótus dos santos, a gente pode tentar nos livrar do cativeiro material e começar a caminhar na direção de Goloka Dham. Evam guru pasamaika bhakta vidya kutharena sitena dhira vibrisya jiva sayamayam apramatva sangrisya atmanam atho tajyastam. Então, é o meu pedido, não tentem se aproximar da sua destruição total. Tente manter a fé em Guru Vaishnavas puros. Tente manter a fé em Guru Vaishnavas puros, que eles podem te ajudar 100%. Tente controlar a sua mente voadora. Tente conter a sua mente voadora. A sua mente voadora, ela deve pousar nos pés de lótus de Guru Vaishnavas puros. Esse é o primeiro ponto. Tente controlar a sua mente voadora. A sua mente voadora, ela deve pousar aos pés de lótus de Guru Vaishnavas puros. Este é o primeiro ponto. Depois disso, nós podemos pensar como fazer bhajana. Aí nós vamos poder pensar em como fazer bhajana. Então, tem muitas perguntas chegando. Tem tantas perguntas chegando de todos os meus devotos, de diferentes partes do mundo. Muitas perguntas sobre Varnashma Dharma, sobre o caráter transcendental de Guru Vaishnava, sobre o caráter transcendental do Harinam, o caráter transcendental do Dhamma, o que é Sadhu Sangha genuína. Todos os tipos de perguntas têm chegado até mim. Então eu posso tentar harmonizar todas essas perguntas
solucionar essas dúvidas de acordo com o que disseram todo o nosso Guru Varga anterior. Eu posso tentar harmonizar todas essas perguntas com o nosso Guru Varga, Gaudiya Guru Varga anterior, né? E em nome do Vishwa Vaishnava Raj Sabha, da Associação Mundial Vaishnava, nós podemos tentar receber uma misericórdia e tentar solucionar nossas dúvidas sobre o Bhajana. Eu posso tentar harmonizar todas essas perguntas com todo o nosso Gaudiya Guru Varga anterior, em nome do Vishwa Vaishnava Raj Sabha, para que a gente possa receber um presente de Kripa, de misericórdia genuína, e solucionar os problemas do nosso Bhajana. Então, a questão agora é, Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, muito tempo atrás, ele estava chorando, lamentando. Muito tempo atrás, talvez 150 anos atrás, ele escreveu em algum dos seus artigos, e a gente vai publicar, já foi traduzido, só precisa editar, e vocês podem ler artigos excelentes. Então, Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur diz que obter a associação de um sadhu genuíno é muito raro. É tão raro que eu não consigo nem falar. Mesmo assim, se eu for genuíno, se não houver duplicidade, hipocrisia no meu coração, então, se eu for sincero, se eu for genuíno, então, por meio de Guru Vaishnava, né, a minha oração ela vai tocar os pés de lótus de Nityananda Balaji Maharaj, e certamente eu vou receber uma ajuda divina. Então, se houver demanda, então pode haver oferta. Essa é uma regra básica de economia. Em economia existe essa regra básica. Se há demanda, pode haver oferta. Mas se não há demanda dentro do seu coração, ou seja, de receber esse aprakrita tattva, essa aprakrita kripa, essa misericórdia transcendental, realização transcendental, então você não vai poder esperar nada. Então, agora, Bhaktivinoda Thakur diz que é muito raro receber a associação dos santos genuína. E, se você conseguir a associação de um santo genuíno, Mayadevi, ela também pode arranjar a situação de tal maneira que você tem 100% de chance de entender ele errado. Assim como Srila Gaura Das Baba, Vansi Das Baba de Maharaj, todos eles agem de uma maneira que as pessoas comuns não entendem a profundidade deles. Então, agora a questão é, Bhaktivinoda Thakur diz que se alguma sociedade, uma instituição, for formada por pessoas que estão em rajas e tamagunas, ou seja, se pessoas que estão em rajaguna e tamaguna, no modo da paixão e da ignorância, se essas pessoas quiserem construir uma sociedade espiritual para fazer algo bom para a população, ou seja, fazer uma mata, seja um mosteiro, seja juntar algumas pessoas que estão em Rajaguna e Tamaguna, na paixão e na ignorância. E se eu permitir que elas continuem em Raja e Tamaguna, porque isso é bom para mim? Porque se as pessoas estiverem em Raja e Tamaguna, elas não vão achar as minhas falhas, porque eu sou um acharya caído. Então é bom que elas fiquem na ignorância, na paixão, porque elas não vão achar minhas falhas. Eu dou o que elas precisam e a gente só vai querer contar quantas pessoas estão na nossa sociedade, na roupa de açafrão, a roupa branca, a roupa azul, roupa verde. Então, se a gente quiser viver numa associação espiritual dessa maneira, a gente não vai obter nenhum resultado concreto.
Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur diz que se a gente for construir uma instituição espiritual com pessoas que estão em Raja Guna e Tama Guna, ou seja, estão dentro dessas qualidades da natureza material, a gente não pode esperar que nessa sociedade vá se prestar um serviço transcendental. Dessa maneira, Bhaktivinoda Thakur diz que essas pessoas que estão em Raja Guna e Tama Guna, elas vão brigar umas com as outras por conta de Labha, Puja Pratista, de ganhos materiais, de posição, ou de Kamini Kanchana, de dinheiro, enfim. Isso tudo vai virar uma piada para a sociedade. Você pode ver no jornal, na internet, tantos casos. Então, as pessoas podem dizer: "Oh, Maharaj, esse tipo de conflito está acontecendo na Gaudiya Mata, assim como no Imlitala." Sim, eu ouvi, mas quem te disse que está acontecendo? Na verdade, não há nenhuma briga na Gaudiya Mata. Na verdade, dentro da Gaudiya Mata, não há nenhum problema, nenhum conflito lá. Né? Quer dizer, eles não estão na Gaudiya Mata, é por isso que há problemas. Eles não estão na Gaudiya Mata, eles não têm nenhuma informação sobre a grande propriedade, o grande tesouro que é inconcebível, que espera por eles não sabem. É por isso que há conflitos. Na verdade, dentro da Gaudiya Mata não há conflitos. Se você tiver a chance de ficar uma noite dentro da Gaudiya Mata, então eu posso pegar a poeira dos seus pés de lótus. Agora pense sobre isso. Como ficar na Gaudiya Mata? Ficar na Gaudiya Mata significa ficar em Vrindavana. Então essa fórmula já foi apontada por Rupa Goswami Pada e o maior dos Rupanugas, Bhaktivinoda Thakur, e Prabhupada Bhaktisiddhanta também, todos indicaram todas essas coisas para nós. Então, agora a principal pergunta, né, porque eu deveria estar discutindo todos os pontos sobre o Vishva Vaishnava Raja Sabha, mas em nome do Vishva Vaishnava Raja Sabha, eu quero responder as perguntas. Isso também é um serviço que eu recebi do Vishva Vaishnava Raja Sabha. Então, eu quero resolver estes problemas, essas dúvidas. Talvez amanhã eu possa falar em detalhes sobre a agenda, quais são os programas do Vishva Vaishnava Raja Sabha estabelecidos por Rupa Goswami Pada, Sanatana Goswami Pada. Posso falar sobre isso, mas hoje já posso tocar alguns pontos que são muito importantes. Então agora, na verdade, Rupa Goswami Pada, Srila Rupa Goswami Pada, ele escreveu no Rasamrita Sindhu e em vários outros escritos tantas coisas sobre qual é a definição de Bhakti. Ele escreveu, compilou do Sandila Bhakti Sutra, de várias escrituras, a gente pode receber várias informações. E realmente é muito doloroso que nós não possamos administrar ou viver na Gaudiya Mata de maneira apropriada. Para viver na Gaudiya Mata de maneira apropriada, você deve depender de Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, de todo o Guru Varga do passado, como Srila Keshava Maharaj, Sridhar Goswami Maharaj. Se você quebrar todo esse sistema, todas as regras e regulações, então não é possível que você viva na Gaudiya Mata. Não é realmente possível viver na Gaudiya Mata dessa maneira. Então as pessoas poderão cuspir em nós. Bhaktivinoda Thakur diz: vendo as atividades de tal sociedade, dessas almas condicionadas em Raja e Tama Guna, ao ver as atividades dessas pessoas, a sociedade externa, vão ficar com raiva e vão querer cuspir na cara dessas pessoas. Este é o sistema, é assim que acontece. Então, como viver na Gaudiya Mata?
Se eu puder viver na Gaudiya Mata, isso significa que certamente eu vou entender o que é o Vishwa Vaishnava Rajya Sabha, a Associação Mundial Vaishnava. Então, se todos os membros da sociedade Gaudiya puderem entender o propósito do Vishwa Vaishnava Rajya Sabha, o verdadeiro humor do Vishwa Vaishnava Rajya Sabha, qual é o propósito, por que ela foi estabelecida e quem podem ser os membros dessa sociedade e como alcançar os pés de lótus de Rupa Pada, porque nós, Gaudiyas, nós temos apenas um objetivo, uma meta. Todos nós queremos alcançar os pés de lótus de Rupa Pada. Vida após vida, esse é o nosso maior desejo. Nós estamos ansiosos, ávidos, orando aos pés de lótus de Nityananda, aos pés de lótus do Guru Varga, para que eles nos ajudem a alcançar os pés de lótus de Rupa Pada. Se nós pudermos alcançar os pés de lótus de Rupa Pada, nós poderemos ver a beleza de Rupa Manjari. Neste caso, ao mesmo tempo, se nós tivermos a chance de ver a beleza de Rupa Goswami Pada, os pés de lótus de Rupa Goswami Pada, ao mesmo tempo nós poderemos perceber quão feio, quão feia é a nossa mente. Nós poderemos perceber todas aquelas coisas sujas que há dentro do nosso coração. Então, com toda essa sujeira dentro do coração, como nós podemos esperar ver os pés de lótus de Rupa Goswami Pada? Depois de ver os pés de lótus de Rupa Goswami Pada, não pode haver nenhuma dúvida, nenhuma suspeita no nosso coração. Nós poderemos resolver tudo muito facilmente. Então, agora, o nosso ponto de discussão é que nós podemos ver algumas regras e regulações na sociedade, nos nossos países. Eles têm as suas legislações, eles criam as suas próprias regras, para a sua sociedade. Mas essas regras, elas são sujeitas a mudanças. De tempos em tempos, elas podem mudar. Mas sobre Siddhanta Vichar, sobre as regras e regulações no campo do bhajana, uma vez feito, feito para sempre. Você não pode mudar. Não é algo mutável. Você não pode mudar as regras. Então agora o ponto é, nós devemos depender de Sadhu, Guru, Vaishnava. Eu não estou falando por mim mesmo. Você pode ver em todos os Shastras, no Mahabharata, no Ramayana, em todas as escrituras, todos aqueles grandes sábios, grandes reis, eles costumavam depender da misericórdia de Sadguru, Vaishnava, Rishi, Muni, dos grandes sábios, grandes santos. Por quê? Os Rishi Munis são almas autorrealizadas e eles podem nos guiar da maneira apropriada para resolver todos os problemas. Até mesmo Ramachandra, você pode ver. Até mesmo o Bhagavan Krishna Chandra recebia conselhos de Uddhava. Uddhava, é isso que está acontecendo, o que fazer? E Uddhava é um grande sadhu, o maior dos sadhus. Dessa maneira, nós devemos depender dos sadhus, dos santos, e não do primeiro-ministro da Índia ou o presidente dos Estados Unidos. Sim, eles estão lá, eles têm uma função instrumental, mas o principal é que nós devemos depender de Guru Vaishnavas puros, e então a gente pode viver na sociedade muito tranquilamente. Mas não é assim que está acontecendo, as pessoas não acreditam. E é por isso que tantos problemas são criados. A gente pode ver milhares de problemas.
Quanto mais você puder se ajustar com a natureza, se você não for brigar com a natureza, automaticamente a natureza vai te permitir fazer Hare Bhajana. Então, nós estamos indo contra a natureza todo o tempo. E é por isso que nós estamos sofrendo tanto. Agora, nós devemos depender de Sadguru Vaishnava, mas se esses Guru Vaishnavas forem corruptos, então para onde nós poderemos ir? Na verdade, nós precisamos depender 100% de Guru Vaishnavas puros. Mas se os Guru Vaishnavas forem corruptos, para onde poderemos ir? Essa é a principal pergunta. O mundo inteiro vai ser mal encaminhado nesse caso. Esse é o principal problema. Não há saída. Então, na verdade, nós devemos depender de Guru Vaishnavas puros. Nós devemos seguir as suas regras, suas regulações perfeitamente para obter realização espiritual. Eu posso falar sobre isso, eu acho que amanhã, mas hoje eu posso tocar este ponto. Yatha yathatma parimijyate asau matpunna gatha savano vidhanai tatha tatha pashyati vastu suksham chakshusaiva anjana samprajuktam. I can discuss this point. Posso explicar melhor este ponto, né? Como eu posso desenvolver o meu poder de darshana refinado? Como eu posso refinar o meu poder de visão? Prabhupada diz que as almas condicionadas que vivem neste mundo material, elas têm o seu darshana, elas têm a sua visão, talvez uma visão contaminada. Ou seja, os tigres, os cervos, a cobra, o leão, eles têm darshan, eles têm olhos, mas a visão deles é tão contaminada porque, de acordo com o seu instinto, de acordo com o seu karma, eles recebem o seu nascimento, ou seja, nasceu como um tigre, como um chacal, como uma cobra, e de acordo com isso eles desenvolvem o seu poder de visão, seu poder de darshana. Então, quando um tigre olha para você, o tigre vai achar, oh, muito bom, meu almoço. Mas quando eu olho para você, eu vejo a minha mãe, uma mãe que eu amo muito. Mas se um tigre olhar para você, ele vai falar, meu almoço, muito bom. Então, de acordo com o seu darshana, de acordo com a sua visão, você vai ser honrado. Então, quanto mais refinada é a sua visão, mais você pode ver todos os Siddhanta Vichar e você vai ser honrado. Na verdade, nós não queremos honra, mas Krishna vai te honrar automaticamente. Porque se você é totalmente regulado por Shastras, Guru Vaishnavas, né? Na verdade, o mundo inteiro quer ser regulado por Maya. Mas esteja certo, eu prometo para vocês, eu quero ser regulado pelo Guru Vaishnavas puros. Talvez o mundo inteiro pode me chutar, podem me matar, podem dar o seu melhor para isso. Mas estejam certos, eu prometo para vocês que eu sempre quero ser controlados por Guru Vaishnava, por Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Keshava Goswami Maharaj, a todo tempo. Então, automaticamente eu posso obter a resposta de qualquer pergunta que você me faça. Eu não preciso memorizar. Porque também se eu for escrever cartas para cada pergunta, eu levaria o dia inteiro. Então, como eu poderia fazer outros sevas? Às vezes eu tenho que encurtar o Harikatha para fazer sevas. Então, por isso que eu achei necessário falar todos esses pontos sobre as perguntas de vocês, uma por uma, para que vocês possam receber uma resposta, uma solução perfeita. Então, primeiro de tudo, de acordo com o poder do seu darshana, da sua visão, Prabhupada diz, as almas condicionadas sempre têm um ângulo na sua visão. Certamente vocês sabem o que é um ângulo. Acho que vocês estudaram matemática básica, trigonometria, álgebra. Eu acho, não é? Certamente, né? Então, agora, o ponto é,
Todas as almas condicionadas, elas têm algum ângulo na sua visão, que vem de acordo com o fruto das suas ações anteriores. Mas Guru Vaishnavas puros, eles não têm nenhum ângulo na sua visão. Se eu desenhar uma linha reta e depois eu desenhar uma linha vertical, ou seja, perpendicular, como o símbolo do mais, uma deitada vertical, uma horizontal. Então, cada um dos cantos vai ser 90 graus. E se eu começar a girar uma dessas linhas no sentido anti-horário, até ela voltar ao ponto original, eu vou ver 360 graus. Então você tem 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Mas Guru Vaishnavas puros, a visão deles é aberta. Ela não é nem somente 360 graus. Porque 360 graus você pode ver norte, leste, oeste e sul. Mas existem outras direções que não estariam incluídas aí. Mas a visão de Guru Vaishnavas puros, ela é tão clara, porque Anantarupi Hari, o eterno, o infinito, Senhor Supremo, ele está repousando dentro do coração deles. E como eles mantêm sempre o Senhor Supremo dentro do coração deles, o coração deles é tão puro que eles não têm nenhum ângulo na visão. Por isso que eles podem ver tudo. Então, tem muitas perguntas chegando, né? Diante de Srila Shanta Goswami Maharaj, algum devoto perguntou, falou, Maharaj, Guru Maharaj, ele pergunta assim, né? Guru Vaishnava, eles sabem de tudo? E ele falou, certamente. A pessoa perguntou, mas por que às vezes parece que eles não sabem de alguma coisa? Então, eu tive que responder essa pergunta naquela assembleia. Foi muito tempo atrás. Foi numa assembleia no último Avirbhava Titi. Depois, Srila Bhakti Kumuda Shanta Goswami Maharaj ficou doente e abandonou o corpo. Então, pela misericórdia dele, eu pude responder essa pergunta. Então, veja, Guru Vaishnava, eles têm esse contato com o Antaryami, com a super-alma. Eles podem entender o que há dentro do meu coração. Mesmo assim, aquele devoto perguntou, né? Como é possível que às vezes eles não saibam o que há no meu coração? Então eu perguntei, olha, talvez você tenha visto já estudado o Srimad Bhagavatam sobre a orientação de Guru Vaishnavas puros. E você sabe que quando teve aquela lila onde Brahma, ele roubou os vaqueirinhos e os bezerros. Quando isso aconteceu, durante um ano inteiro, Krishna assumiu a forma dos vaqueirinhos e dos bezerros. E por um ano inteiro, Balaji Maharaj, Baladeva não soube do que estava acontecendo. Por quê? Pelo desejo de Krishna. Muitas vezes antes eu disse que nesta criação, ou fora desta criação também, aquilo que a gente não consegue perceber, que a gente não consegue ver, tudo, infinitos mundos. Nós somos gratos por tudo isso a Baladeva Nityananda. Nityananda está por trás de tudo isso. De todas as maneiras diferentes, Nityananda está servindo. Mas uma coisa é reservada somente para Krishna, que é esse poder da vontade. Krishna não tem nada. A única coisa que Krishna tem é esse poder da vontade. E por esse poder da vontade,
Krishna, ele quis que Balaji Maharaj não recebesse alguma informação devido a alguma lila. E aí Baladeva não recebeu a informação. E também, às vezes, é Yoga Maya que atua dessa maneira, ou seja, ocultando o conhecimento, para deixar a lila mais excelente. Então, por um ano, Balaji Maharaj, Baladeva não soube que todos os vaqueirinhos tinham sido roubados e Krishna se expandiu na forma daqueles outros vaqueirinhos. Então, Balaji Maharaj não soube pelo desejo de Krishna. Isso não significa que Baladeva não seja o Senhor Supremo. Não, ele tem todas as excelências. Mas isso tudo aconteceu para nutrir a lila, os passatempos eternos. Então, Balarama, Krishna, todos os vaqueirinhos, eles estão brincando. Eles brincaram certa vez e fizeram uma aposta, né? E aí, Krishna perdeu na brincadeira para Siddhama. Então, como Krishna foi derrotado, ele tinha que carregar Siddhama no seu ombro. E então Siddhama começou a bater o calcanhar no peito de Krishna. Sim, isso é possível. Isso é Raga Nuga Bhajana. Isso é Raga Nuga Bhajana, é possível. Então Siddhama estava batendo o calcanhar, fazendo uma música no peito de Krishna. E Krishna carregando ele sobre o seu ombro. E do outro lado, Baladevaji Maharaj estava carregando quem? Pralambasura, que estava escondido, né? Que ele se fantasiou na forma de um vaqueirinho. Perdão, era o Pralambasura que estava carregando Baladeva, e Baladeva falou, por que ele está indo para tão longe, está se afastando? Então, por algum tempo, está escrito no Srimad Bhagavatam, por um tempo Baladevaji ficou nervoso, está escrito lá, Atrashat, Ishat Atrashat. Balarama ficou com medo. Por que ele está indo nessa direção? Então, depois disso, ele falou, eu sou Badal, eu sou o grande Senhor, Anantadeva. Então, ele deu um chute na cabeça de Pralambasura, quebrou a cabeça dele, Pralambasura caiu no chão. Então, isso é feito por Yoga Maya, para nos mostrar a excelência da lila. Dessa maneira, eu posso seguir falando. Então, Guru Vaishnava também, às vezes, assim como eu já falei, e eu já vi diretamente, não é algo que eu ouvi apenas. Eu vi Guru Maharaj dormindo dentro do quarto, e uma hora ele começou a chorar. Quem é que caiu? Quem caiu? Ele sabe de tudo. De manhã, Guru Maharaj chamou aquele Brahmachari, e o Brahmachari não conseguia nem olhar nos olhos de Guru Maharaj. E eu consegui entender o que estava acontecendo. Então, havia também, certa vez, uma deidade de Giriraj Maharaj em Calcutá. E de alguma maneira, aquele pujari tolo estava fazendo um seva sem nenhuma atenção. Então uma vela caiu do asana e a roupa de Giriraj Maharaj começou a pegar fogo. Giriraj Maharaj também pegando fogo. Isso era 5:30 da manhã, 6 horas da manhã. Então alguém ligou para a gente. Nesse momento eu estava no quarto de Guru Maharaj e alguém falou. Naquela época alguém falou, Maharaj. Mas, na verdade, naquela época eu não era Maharaj. E hoje eu também não sou Maharaj, eu sou Baba, seu filho. Então, naquele momento, eles falaram, olha, vá até Guru Maharaj agora mesmo. Quem é que pode nos ajudar? Então, informaram para Guru Maharaj o que tinha acontecido, né? Mas antes de chegar a informação, eu estava lá no quarto. E Guru Maharaj estava falando. Parecia que sem nenhuma razão, Guru Maharaj começou a falar, por que o meu peito está queimando? Por que o meu peito está queimando?
E eu fiquei me perguntando por quê? Qual será o problema? Será uma indigestão ou alguma acidez? Depois a informação veio, que Giriraj Maharaj, a deidade, estava queimando. Então eu informei Guru Maharaj, e aí Guru Maharaj, ele já sabia, né, muito antes, e ele começou a chorar. E por 2 ou 3 dias ele ficou jejuando. Não, vocês estão fazendo esse tipo de serviço desatento, enquanto Yashoda-ma, Nanda-baba estão chorando para servir Krishna apropriadamente, mas vocês estão fazendo serviço dessa maneira, sem atenção, inutilmente. Dessa maneira, eles sabem. Às vezes, acontecem que eles não sabem. E qual é a razão? Este é o Siddhanta. Então, eu respondi, veja, é o mesmo caso. Quando Krishna permite que a informação chegue até Guru Vaishnava, então eles podem saber. Mas se Krishna não permite que a informação chegue, né, porque Krishna é muito astuto, ele sempre quer fazer seus passatempos travessos. Ele fala para Sudama Vipra, Sudama, eu estou com muita fome, o que fazer? Ainda não está na hora do almoço? Aí fala, você pode ver que tem aquele grão ali junto com a mãe do Guru. Você não pode ir lá e roubar para mim? Ele falou, sim, eu posso. Aí ele foi por trás assim, roubou aquele grão. E então, Krishna dedurou ele, falou, olha, veja, ele está roubando. E aí Sudama começou a chorar. Falou, olha, eu estou roubando para você. E você está me dedurando? Aí Krishna falou, na verdade, eu queria checar quanta tolerância você tem, o que é que você pode fazer por mim, quanto você pode tolerar por mim. Então, esteja certo que qualquer pessoa que quiser fazer Haribhajana, eu estou falando para eles, a pessoa que quer fazer Haribhajana não deve ter nenhuma reclamação. Aqueles que querem fazer Haribhajana não podem ter nenhuma reclamação em suas vidas. Se houver muitas reclamações, certamente essa pessoa não está fazendo Haribhajana. Fazer Haribhajana significa que a pessoa não vai ter nenhuma reclamação. Este é o principal sintoma do Haribhajana. Então agora a questão é, Guru Vaishnava sempre podem saber de tudo, mas às vezes, por um passatempo de Krishna, eles podem não saber de algo também, que é algo mais raro. Então, agora sobre o Varnashrama, alguém me perguntou, as pessoas ficam muito chateadas. Por que eu falo de maneira tão forte, né? Na verdade, as pessoas não acreditam no meu coração. Eu falo de maneira tão estrita, eu castigo vocês, eu quero bater em vocês, mas por trás eu estou chorando. Às vezes eu também estou rindo, depois de falar de maneira tão estrita, porque eu devo falar dessa maneira. Porque o que é um fato, o que é a verdade, eu devo falar. Esse é o Siddhanta. Então, existe um ponto sobre o Varnashrama Dharma. Por que você fica chateado? É porque você tem um falso ego. Enquanto Rupa e Sanatana, eles vêm de uma família muito elevada e eles não sofrem. Que falar de sofrer? Na verdade, por humildade, eles mesmos falam, olha, nós não temos o direito de entrar no templo de Jagannatha, nós somos almas caídas, toda a nossa vida nós ficamos em má associação. Você acha que isso é verdade? Você acha que Haridas Thakur não é qualificado? Você deve entender este ponto, que o Senhor Supremo, Ele quer manter este mundo infinito, esses infinitos universos. E se você puder obedecer às regras estabelecidas por Krishna, então você pode viver de maneira muito tranquila. Mas se a gente não puder obedecer, não quiser obedecer, então vão surgir problemas.
Então veja, isso não significa que o Senhor Supremo não gosta de Haridas Thakur. Sanatana e Rupa também não querem entrar no templo, mas eu quero forçar a minha entrada no templo de Jagannatha. Vocês sabem a história de Salbeg? Vocês já ouviram a história de Salbeg? Salbeg era muçulmano. O pai dele era um sultão. E o pai dele estava viajando no cavalo com todos os seus súditos, e no caminho ele viu uma garota muito bela. Então ele sequestrou ela à força e foi embora. Ele casou com ela, e essa mulher deu à luz esse Salbeg. Salbeg ele ficou tão doente, certa vez, com um problema na cabeça dele. Então a mãe dele, que era uma brahmana, essa menina, né, essa mulher, fazia adoração e tudo, e ela aconselhou Salbeg. Falou: Salbeg, você deve ir para Jagannatha e orar para Jagannatha. Do contrário, não há solução. Eu acho que isso aconteceu perto do distrito de Puri, Jagannatha Puri. Eu acho que foi isso. Então Salbega veio e ele queria entrar no templo de Jagannatha, mas eles não permitiram, porque o pai dele era muçulmano. Então Salbega começou a chorar diante do templo de Jagannatha. Oh, Prabhu, o seu nome é Jagannatha, você é o Senhor do mundo, do universo. Mas você acha que eu estou fora deste mundo? Você é o proprietário do mundo inteiro. E eu sou uma Jivatma, eu também vim aqui, eles não permitem que eu entre. Então, Jagannatha não queria quebrar as regras e regulações. O próprio Jagannatha saiu correndo de dentro do templo, do Garbha Mandir, e veio para perto do portão para dar o darshana de Salbega. Esse é o Patita Pavana Jagannatha. Dessa maneira, o Patita Pavana Jagannatha veio até Salbega. Falou: oh, Salbega, você não pode ir me ver, mas ok, eu posso vir até você para me mostrar a você. Eu posso vir para ver você, ele falou isso. Também tem tantos casos, Mahati, na época do Ratha Yatra, que é o festival das carruagens, né? O Senhor Jagannatha parou no meio do caminho e ninguém sabia por que ele não queria seguir seu caminho. E por que ele parou no meio do caminho? Para encontrar aquele devoto. Então, por que você está sofrendo? Se tantas regras e regulamentos foram estabelecidos no templo de Jagannatha e que não me permitem entrar. E vocês sabem também que Bhaktivinoda Thakur, ele costumava sentar perto de onde tem a marca dos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu, no templo de Jagannatha. Bhakti Mandapa. Todos os dias, Bhaktivinoda Thakur sentava lá e fazia kirtana com os devotos. Bhaktivinoda Thakur nunca sentava no Mukti Mandapa. Ou seja, tem aqueles pandas, aqueles sacerdotes, que talvez acreditem no Brahman impessoal, talvez, mas eu não tenho direito de fazer nenhuma crítica, nenhum julgamento sobre os sacerdotes do templo de Jagannatha, porque eu sou uma alma caída. Eu não tenho direito de fazer nenhum comentário, nenhuma crítica sobre os sacerdotes, os pandas do templo de Jagannatha. Assim como Sanatana e Rupa, Mahaprabhu perguntou para eles: Sanatana e Rupa, de onde vocês vieram? Eu chamei vocês, mas por onde vocês vieram? E aí Sanatana falou: olha, eu vim pela margem do oceano. Mahaprabhu perguntou: por quê? Por que você não usou a estrada? É um caminho mais fácil, mais direto, mais perto? Aí Sanatana respondeu: Prabhu, é porque os sacerdotes, os pandas, eles vêm por aquela estrada, e se a gente tocar no corpo deles, eles não vão poder servir Jagannatha, o nosso corpo é contaminado. Então, nós não temos o direito de falar isso. Como é que esses sacerdotes podem manter uma conexão com Jagannatha e ao mesmo tempo não podem nos permitir entrar no templo? Por favor, não me faça esse tipo de pergunta. Na verdade, Jagannatha ele tem um humor incomparável.
Quando Pundarika Vidyanidhi, que é um associado eterno de Mahaprabhu, e ao mesmo tempo, Pundarika Vidyanidhi, ele é Vrishabhanu Maharaj. Mesmo assim, quando Pundarika Vidyanidhi quis fazer um comentário dentro do templo de Jagannatha, ele falou, olha, por que eles estão dando roupas cruas, ou seja, roupas ainda com um amido para Jagannatha? Eles deveriam lavar primeiro. Isso chama em Bengali Marua Bastra. Marua Bastra. É a roupa que ainda tem um pouco de goma, né? Eles deveriam lavar a roupa primeiro antes de oferecer a Jagannatha. Ele só falou isso. E de noite, Krishna e Balaram vieram e começaram a dar tapas. De um lado Krishna e do outro lado Balaram, batendo, dando tapa na bochecha dele. E aí a marca da mão, dos dedos, né, de Krishna e Balaram ficou nas duas bochechas de Pundarika. E aí Pundarika Vidyanidhi ficou muito surpreso. Ele falou, olha, na minha vida, nunca mais eu vou fazer esse tipo de comentário, de crítica. Agora eu percebi qual é o humor exclusivo, incomparável de Jagannatha. A pessoa vai falar, por que Jagannatha ama eles? Por que Jagannatha não ama a mim? Esse tipo de pergunta eu não posso fazer. Se você tem amor o suficiente, se você tem amor, se você pode confinar Krishna no seu coração, então você pode perguntar a Krishna por quê. Mas, sobre os sacerdotes de Jagannatha, nós não temos o direito de achar erros na maneira que eles comem, que eles dormem, na maneira que eles agem. Por favor, não me faça esse tipo de pergunta. Então, sobre o Varnashrama Dharma, você está chateado, você está sofrendo. Por quê? Quando já está escrito no Shastra que, independentemente de casta, de origem, todos podem fazer Krishna Bhajana, por que você está sofrendo? Todos podem fazer Hari Bhajana, todos podem adorar o Senhor Supremo e todos podem alcançar Krishna se estiverem seguindo Guru Vaishnavas puros. Até mesmo eu já disse, vocês podem se lembrar, todos eles alcançaram Krishna. Então, Krishna Bhajana é o maior bhajana e é o bhajana mais fácil, realmente. Sim, se eu puder eliminar todo o meu falso ego, se eu tiver a chance de encontrar, de receber a misericórdia de um devoto de Krishna e de um devoto de Gauranga Mahaprabhu, então é muito fácil. É a tarefa mais fácil, é fazer Krishna Bhajana. Eu acho que fazer Bhajana de Kali é muito difícil. Eu tenho que ir para um crematório e sentar no crematório, concentrar nas bruxas, nos fantasmas, eles vão vir ao redor de mim, assim como o nosso Vaikanath Goswami Maharaj, vocês podem se lembrar, ele era um Raja Pandita da Orissa, costumava fazer, ele tinha esse siddhi, essa perfeição mística, no passado, essa perfeição de Tantra, Mantra, ele era muito poderoso. Depois disso ele começou a manifestar seus passatempos como devoto, na verdade ele é um associado eterno de Prabhupada. Então, sobre o Varnashrama, que Krishna mesmo estabeleceu, você não deve ter nenhuma dúvida sobre isso. Krishna, ele quer sempre manter regras e regulações, e ao mesmo tempo Krishna tem um tremendo amor por Guru Vaishnava, ou seja, por nosso Guru Varga. Talvez eles sejam de uma família, de uma casta baixa ou de uma casta alta, isso não importa. Realmente não importa. Krishna, ele está sempre pensando sobre o serviço amoroso. Krishnadas Kaviraj escreveu que você não precisa de nada. Apenas Neha Seva Apeksha, tremendo amor, afeição por Krishna. Este é o único item que você precisa para fazer bhajana, para você adorar Krishna.
Tremendo amor. Então, aquelas gópicas, você pode ver, elas também vêm de diferentes castas, ou seja, de casta baixa, Pulinda e outras. Bhaktite Jahara Paila, Govinda Charana. Acho que vocês cantam todo dia, não é? Bhaktite Jahara Paila, Govinda Charana. Por devoção, por ter Bhakti, elas alcançaram os pés de lótus de Krishna. Então, aqueles que são grandes devotos, tem devotos que são muito tolos, né? Em outras sampradayas, eles falam, nós somos de uma casta muito alta, mas eu posso mostrar para vocês diferentes exemplos de grandes devotos que vêm de uma casta baixa. Mas Ramanujacharya queria servir os pés deles, queria receber os restos, os alimentos deles. Eu já falei do Siddhanta de Ramanujacharya, das lilas dele, tudo vocês podem se lembrar. Mesmo assim, eles não acreditam que Bhakta, que um devoto, ele é um Vaikuntha vasto, ele é uma entidade transcendental. Agora eu posso dar outro exemplo, vocês podem se lembrar. Talvez 6 meses atrás ou 8 meses atrás eu estava falando sobre isso, eu posso me lembrar sobre Jaru Thakur e Kalidas. Talvez não 6 meses, 2 meses atrás. Kalidas era o tio de Raghunatha Das Goswami. Ele queria honrar o Uttishta, o resto do alimento de Jaru Thakur, mas Jaru Thakur era de uma casta baixa. E Jaru Thakur não queria dar o Uttishta. O que falar de dar os seus remanentes? Jaru Thakur não queria nem cozinhar. Ele pensava o seguinte, eu sou uma alma muito caída, não posso cozinhar para o Senhor. Então eu dou os ingredientes para um Brahmana, e o Brahmana pode cozinhar. E Kalidas falou, olha, na verdade eu não estou com fome, eu já tomei prachada, eu vim ver os seus pés de lótus, eu vim ouvir Harikatha, por favor, se sente. Então, depois que acabou o Harikatha, Kalidas deu uma cesta de mangas, mangas maduras para Jaru Thakur. Ele falou, olha, agora eu tenho que ir embora, mas você deve oferecer agora mesmo para Krishna essas mangas, porque elas estão muito maduras. Então, depois disso, Jaru Thakur ofereceu para Krishna as mangas e começou a comer as mangas depois. E aí, ele pegou as cascas e o caroço da manga e jogou numa cesta. E então, depois, Kalidas pegou o Uttishta, os restos dos alimentos, e comeu chorando. Então, agora minha pergunta para você é, eu estou lá brigando, por que você não permite que eu entre na cozinha? Enquanto você vê como é o comportamento de Kalidas. Ele está honrando os restos dos alimentos de Jaru Thakur. Uttishta, ou seja, o resto do alimento. Então, qual o problema se Jaru Thakur fosse cozinhar? Você pode me perguntar. Na verdade, não tinha problema nenhum. Jaru Thakur poderia cozinhar para você, para mim, para qualquer pessoa. Jaru Thakur é tão puro, que se eu puder tocar uma partícula da poeira dos pés de lótus de Jaru Thakur, eu me consideraria muito afortunado. Mesmo assim, Mahaprabhu e os seus associados, eles nunca querem quebrar o sistema social. E é por isso que ele estava ali honrando os remanentes. Mesmo assim, de acordo com o desejo de Jaru Thakur, Kalidas não pediu de novo, você cozinhe para mim. Kalidas também nunca quis quebrar as regras. Falou, tudo bem, mas internamente ele tinha muito amor. Então, se internamente Krishna tem amor por você, então por que você está interessado por assuntos externos? Eu não sou permitido entrar no templo de Jagannatha, tantas coisas externas. Por quê? Por que você está pensando nessas coisas? Novamente você me pergunta como manter a pureza sobre o seu boga, o alimento, como arranjar alimento com pureza. Eu já falei para você,
Quanto mais pureza você puder manter no seu corpo e na sua mente, mais força você vai desenvolver, você vai obter. Mas quando você está totalmente estabelecido em Raga Nuga Bhajana, Rupa Nuga Bhajana, então este sistema é inútil. Mas no estágio inicial, você deve seguir. Agora, no templo de Jagannatha, os sacerdotes, os pandas, eles cozinham com uma roupa no nariz, cobrindo o nariz, um pano cobrindo o nariz, para que o cheiro do alimento a ser oferecido não chega no nariz dele, né? Porque quando você sente o cheiro, isso é uma alimentação sutil. Se o cheiro do arroz doce entrar no meu nariz, eu irei, se eu sou uma pessoa cobiçosa, né? Jagannatha não vai aceitar a minha oferenda. Então, eu era tão estrito na minha mata, que todos iam contra mim. Eu não permitia que ninguém entrasse na cozinha. Fechava a porta da cozinha. E o que eu ia cozinhar, ninguém sabia. E as pessoas ficaram agitadas, começaram a se revoltar comigo. Eu falava, olha, não posso permitir. Depois que oferecer para Krishna, então vocês vão saber. Na hora de vocês honrarem a Prasada. Vocês não vão poder saber se hoje é Chanarasa, se é Paramanna. É um segredo. Então, antes de cozinhar, você não deve tomar prashada antes de cozinhar. É muito bom se você puder estar jejuando e cozinhando. Mas sim, se você não conseguir tolerar um jejum longo, você pode comer algum coco verde, ou um pouco de fruta, uma flor, alguma coisa pequena, mas não comer pesado. Isso não é permitido. Depois de fazer achaman, purificação da boca, a todo tempo você deve fazer achaman. Todo tempo. Quando você sentar para cantar Gayatri, quando você vai tocar na Vyasasana, eu sou muito cuidadoso, porque eu sei que se tiver alguma contaminação na Vyasasana, né, eu deixo a minha Vyasasana ainda mais pura do que a Puja Asana. Porque se houver uma pequena contaminação, eu posso perder a conexão. Então, sabendo ou não sabendo, se houver alguma contaminação, isso é muito ruim. Então, você deve fazer a Achamana sempre, manter a pureza sempre. Então, se você puder manter a pureza, é muito bom. E se você não puder manter a pureza, bom também. Porque quem é que vai te pressionar? Você pode seguir as suas próprias regras e regulações. Mas você me perguntou, então por isso estou respondendo. Então, Mahaprabhu já disse que eu vou aceitar água e alimento das mãos de um milionário. Milionário, ele falou Lakshapati. Lakapati. E os devotos falaram, olha, mas quem que é milionário aqui? Todos nós somos muito pobres. Ele falou, vocês não entenderam o que eu quis dizer. O que você quis dizer, Prabhu? Ele falou, olha, aqueles que não cantam 1 lakh de Harinama, ou seja, 100.000 santos nomes, eu não vou aceitar a água e alimento das mãos deles. Então essa é a resposta para a sua pergunta. Não deve haver nenhuma revolta. O Senhor Supremo disse isso. Ele tem esse direito. Isso não significa que Radharani precisa cantar 1 lakh de Harinam. Veja, Radharani está cantando Harinam o dia inteiro. Krishna, 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 Krishna. Ela não precisa cantar Gayatri. Ela não precisa seguir o Ekadasi, seu tolo. Ela não precisa fazer isso. Mas essa mesma Radharani, quando ela veio na forma de Gadadhara, quando ela vem na forma sutil, na forma de Gauranga Mahaprabhu também, ou seja, ele tem o humor de Radharani, então eles seguem o Ekadasi. Rupa Goswami Pada também segue, mas quando Rupa Goswami Pada está na forma de Rupa Manjari, eles não seguem Ekadasi. Mas eles vêm aqui para mostrar as regras e regulações. Todas as regras e regulações eles mostram. Então, dessa maneira, você deve oferecer o alimento. E se você pode manter a pureza, isso é muito bom. Param Pujapada Siddhara Goswami Maharaj também costumava falar, ei, não deixe que eles entrem no templo ou na cozinha agora.
Primeiro eles devem aprender tudo sobre como manter a pureza, depois eles podem entrar no templo, na cozinha. Então agora o ponto é, no templo de Jagannatha, os sacerdotes, os pandas, eles seguem o seu protocolo para oferecer o alimento. E eu já falei para vocês também como é o comportamento dos Vrajavasis. Eles têm tremendo amor espontâneo por Krishna, não é artificial. Então, eu vi, quando eu fiquei bastante tempo lá em Surya Kunda, os Vrajavasis têm muito amor por Krishna. Eles fazem um chapati. Em Nandagram, até hoje você pode ir lá. Depois, lá em algumas casas, aqueles Vrajavasis oferecem para Krishna Hey Lala. Depois de cozinhar, eles colocam ghee. Ei Lala, agora coma, e jogam o pão na frente de Krishna. E Krishna vai aceitar. Mas quando eu falo Om, Namo, tantos mantras, Krishna não fica satisfeito. Como é que é isso? Como é possível? Então, por que Krishna aceita? Por que Jagannatha aceita? Porque como os pandas, os sacerdotes mantêm uma relação com Jagannatha, a gente não deve ter esse tipo de dúvida. E outro ponto, muitas vezes em Vrindavana teve brigas lá sobre que quando a gente vai oferecer o boga, o alimento para Krishna, então tudo eu estou respondendo em relação com o Vishnu Vaishnava Rajasabha. Eu posso provar isso talvez amanhã ou depois de amanhã. No fim das contas, eu posso provar que tudo isso está relacionado com o Vishnu Vaishnava Rajasabha. Então, vocês devem entender também que todos os sandarbhas escritos por Siddhiva Goswami Pada, em nome do Vishnu Vaishnava Rajasabha, foram para cortar, para eliminar todas as dúvidas. É um tipo de um grande instrumento, eu posso falar sobre isso. Depois, não agora. Então agora, em Vrindavana também, quando a gente vai oferecer algo para Gurudeva, eles me perguntaram, né? Maharaj, a gente precisa oferecer, quando vai oferecer alimento para Gurudeva, precisa colocar tulas? Porque alguém falou que não, mas isso é uma briga falsa, desnecessária. Por que você está tão preocupado com algo tão pequeno? Mas por que é algo pequeno? Sim, é pequeno. Porque se você for oferecer algo para Gurudeva, seja certo que Gurudeva, ele sempre vai oferecer o alimento para Krishna. E depois disso, Gurudeva vai comer. Então, se você oferecer um alimento com tulas, isso é bom, porque Gurudeva vai oferecer para Krishna. Porque Gurudeva não vai comer nada que não seja prashadam. Ou você pode oferecer para Krishna, depois para Gauranga Mahaprabhu e depois para Guru. Porque nós aprendemos isso com Advaita Gosai. Você pode ver na Lila, no Chaitanya Bhagavata, Advaita Gosai cozinhou, primeiro ofereceu para Krishna, depois Gauranga e depois para o Guru Varga. E todos comeram. Então por que você está preocupado com algo tão pequeno? É algo pequeno, não é? Então nós aprendemos, Chaitanya Mahaprabhu, embora nós saibamos que Mahaprabhu é o Senhor Supremo, mesmo assim ele veio para mostrar. Chaitanya Mahaprabhu vem nos mostrar o que fazer, o que não fazer, toda a etiqueta, a cada fração de segundo. Um devoto puro, sempre que ele está olhando, fazendo algo, sentado, andando, qualquer coisa que um devoto puro faça, todas as suas ações são bhakti, são devoção. Enquanto, quando eu durmo, isso não é bhakti. Mas eu vi na vida de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj que quando ele dormia também é uma parte do serviço devocional. Então, você deve tentar entender como correlacionar cada uma das suas ações, cada segundo da sua vida com Krishna Bhajana. Você deve entender isso. Então, você vai poder eliminar todas as suas dúvidas,
todos os conflitos. Então, se você puder oferecer para Krishna, e então oferecer para Gauranga e Guru Varga, tudo bem. Se você quiser oferecer também 3 pratos, um para Gauranga, um para Radha Govinda, para Gauranga, um para Guru, você também pode fazer isso. Isso não é um tema muito muito relevante. E alguns devotos também fizeram tantas perguntas. Então, primeiro de tudo, com grande cuidado, com um amor amoroso, você deve cantar 1 lakh Harinam, 100.000 santos nomes, desde a manhã, de 3:30 da manhã ou 4 horas. Você deve acordar, cantar, e eu prometo para você, se você estiver seguindo Guru Vaishnavas puros, eu prometo para vocês, sentado na Vyasasana, você vai obter poder. Mas se você não quiser se dar este trabalho, eu não posso fazer nada. Eu sou tão estrito, mas dentro do meu coração eu tenho total amor por todos vocês, e vocês não conseguem ver porque são cegos. Eu sou muito estrito. Eu não posso fazer nenhum meio termo com você, mas acredita em mim. Eu estou sempre orando ao Senhor Supremo para que eles possam fazer bhajana. Olha, eles vieram de uma longa distância, Senhor. Eu vim de uma família pobre. Não, eles vieram de uma família rica e estão querendo fazer bhajana. Eles abandonaram tudo, o seu país, as suas riquezas, e querem fazer bhajana. Por favor, Senhor, ajude eles. Esse é o meu pedido, aos pés de lótus de Nityananda. E também, muitas vezes eu disse antes, vocês podem se lembrar, que Jagadananda Pandit, que é um associado eterno de Mahaprabhu, falou: What do you mean? O que significa? Que externamente eu uso tilaka, um cordão de tulasi, uso uma roupa de sannyasi ou açafrão, tudo isso. Mas Jagadananda Panta diz que isso tudo é uma exibição externa. Eu estou fazendo uma exibição de bhajana. Mas Gauranga Mahaprabhu, ele está sentado dentro do meu coração. Ele vai me identificar. Se eu estiver fazendo todas as coisas erradas, Jagadananda Prabhu diz: Gorar ami, mukhe bolile nahi chale. Gorar achar, gorar bichar loile fal fale. O que Jagadananda Panta diz? Que se você está usando a roupa de um devoto e tudo, mas se você não estiver seguindo a etiqueta, as regras de Mahaprabhu, então qual o valor disso? O que Jagadananda disse? Ele disse o seguinte: se você puder aceitar toda a etiqueta, o idealismo, o comportamento de Mahaprabhu, então você vai obter o resultado. E qual é o resultado? É prema. Qual é o resultado último que você quer obter? Prema, amor puro por Deus. Então, Gorarachar, Gorarvichar, aceitar o comportamento, seguir, né, o comportamento, a opinião, o Siddhanta de Gauranga Mahaprabhu. Eu sei que é muito difícil, mas eu não posso permitir que um sannyasi use óleo na sua cabeça. Eu mesmo não uso, mas as pessoas usam. Claro, se algum brahmachari estiver, ou um sannyasi estiver doente, então como um medicamento, tudo bem. Mas isso não é o ideal. Então, você deve se concentrar na sua vida espiritual, você deve parar de brigar, e você deve ver tudo com um humor devocional. Você deve olhar tudo com um humor devocional. E aqueles sadhus, eles sempre seguem Chaitanya Mahaprabhu de forma estrita, totalmente. Se há alguma diferença, eles começam a chorar. Sansara para pradarsakaha.
Aqueles que são almas realizadas, os sadhus puros, apenas eles podem nos mostrar a saída da armadilha de Maya. Nós estamos neste oceano da miséria material. Então, você deve ver, parar de brigar e tentar ver tudo com um humor devocional. Então, você pode obter todas as respostas. Estou certo, você vai obter todas as respostas, porque você vai ter uma ajuda divina. Então, dessa maneira, um por um, eu estou respondendo todas as perguntas. Então, Jagadananda Panta falou que se você puder aceitar na sua vida todas as regras, regulações de Gauranga Mahaprabhu, que é a razão pela qual Mahaprabhu veio neste mundo material. Se você puder entender a razão pela qual ele veio, pela misericórdia de Guru Vaishnava, então você pode obter o resultado, ou seja, ser bem-sucedido no seu bhajana e alcançar Krishna Prema. Do contrário, como você pode esperar ser bem-sucedido? Então, quando eu falo algo, aquilo que eu ouvi de Gauranga, Mahaprabhu, Nityananda, do Guru Varga, vocês não acreditam. Na verdade, eu não quero te desencorajar. Acredita em mim, eu nunca quis te desencorajar. Você pode pensar de maneira negativa, Maharaj está falando dessa maneira para nos desencorajar. Eu não estou falando que o que você não que você oferece para Krishna não é prashadam. Eu não sou um idiota desse tipo que quer quebrar o seu coração. Você deve acreditar que isso é prashadam. Se você não pode acreditar que o que você está oferecendo para Krishna é prashadam, assim você não vai ter inspiração para servir. Então você pode orar aos pés de lótus de Nityananda e do Guru Varga, falar, olha, Prabhu, Senhor, eu não tenho nenhuma qualificação. Prabhu, se você for olhar a minha eficiência, a minha qualificação, seja certo, você não vai me aceitar, porque eu sou uma alma muito caída. Mas a sua misericórdia incondicional é o principal. Vocês cantam isso, mas não acreditam. Então é por isso que eu estou dizendo que que todos são contaminados, mais ou menos por Mayavada Vichara. É muito natural, porque o ponto mais básico da concepção Mayavada é a descrença no Senhor Supremo, em Guru Vaishnava, na existência eterna do Senhor Supremo, na existência eterna de Guru Vaishnava. Os Mayavadas não acreditam em Prashadam. Esse é o ponto mais básico de um Mayavada. Externamente, eles podem mostrar um seva enorme, mas isso não é seva na verdade. Essa palavra seva não é aplicável sempre, em todos os locais. Então, a minha intenção nunca foi desencorajá-los. Eu posso encorajá-los, sigam. Sigam em frente e orem ao Guru Varga, ó Senhor, nós estamos cozinhando e oferecendo para o Senhor, então, por favor, aceite. Porque nós somos almas caídas, mas por sua misericórdia, aceite, por favor. Porque nós temos essa instrução de Krishna, que ele falou, né? Eu não estou honrando banana, aceitando a casca da banana. Eu somente estou interessado no amor que existe dentro do seu coração. É isso que eu estou interessado. Na frente de Vidurji Maharaj, ele falou, então por que você não consegue ficar inspirado? Se você ama Krishna, se você ama Guru Vaishnava, né? Então isso significa que você tem algum ponto negativo dentro do seu coração. Eu estou falando do Siddhanta, é muito natural que eu fale dessa maneira. Então, se eu estou tomando prashada todos os dias e não tenho nenhum avanço, qual o significado dessa prashada? Enquanto no Kirtana, a gente vê que se você honrar a prashada, você pode conquistar Maya. Uddhavaji disse. No Kirtana você pode ver. Bhaktivinoda Thakur disse. Então, se eu posso conquistar Maya,
Mas até hoje eu estou em Maya, então certamente é porque você não compreendeu, não percebe diretamente o que é a prashadam. Talvez você não esteja seguindo as regras para receber a prashadam. E eu posso mostrar na vida de nosso Guru Maharaj todas as manhãs, depois de cantar, fazer todas as suas adorações mentais, Guru Maharaj costumava comer um grão do arroz do Senhor Jagannatha, todo dia, sem falhar. Claro, excluindo o Ekadasi e outros dias de jejum, todos os dias ele fazia isso. Antes de beber água, fazer qualquer coisa, ele falava, olha, traga um arroz de Jagannatha, e comia um grão. E depois disso, também, quando ele ia comer, né, porque a gente não tem garantia se a pessoa que cozinhou com pureza ou cozinhou com amor por Krishna. Mas você deve garantir que você está seguindo tudo, está tendo amor por Krishna. Então, Jagadananda falou que se você aceitar seguir, né, todas as regras estabelecidas por Chaitanya Mahaprabhu, que todos os devotos seguiam Advaita Gosai, Shivananda Sena, Swarupa, todos. Neste caso, Krishna Bhagavan não vai evitá-lo. Embora nós sejamos almas caídas, mesmo assim Krishna não vai evitar a gente. Também, qual o significado de prashadam? Isso é uma discussão muito ampla. Qual o significado de prashadam? Prashadam, você acha que é um pouco de vegetal, arroz, lentilha, você acha que é isso. Mas você esqueceu que prashadam significa misericórdia, kripa. Prashadam é bênção, anugraha, kripa. É bênção, é misericórdia. Então, Guru Vaishnavas puros, eles têm o direito de fazer ambos. Às vezes eles podem nos dar punição por meio das falas deles ou por meio de uma punição física. Você sabe muito bem como o Upamânyu foi punido e Jadavalka também foi muito punido por seu Gurudeva. O Guru dele falou, você aprendeu tudo comigo, né? Então agora eu quero pegar tudo de volta. Dê para mim. Jadavalka começou a vomitar. Então Gurudeva ficou muito bravo com ele. Jadavalka deu de volta. E depois disso, Jadavalka começou a adorar Gurudeva para satisfazê-lo. E Gurudeva não quis dar para ele. Então ele começou a adorar Suryadeva, o deus do sol. Então Suryadeva apareceu diante dele. E de Suryadeva, Jadavalka pediu. Ele falou, olha, aquele conhecimento que não está neste mundo material, aquela parte das Upanishads que não está no mundo material, Shukla Yajurveda, por favor, me ensine este conhecimento. Então, Suryadeva começou a falar. Então, dessa maneira, em várias ocasiões a gente vê que Guru Vaishnava, eles podem me bater. No Shastra também está escrito que quando o Gurudeva me dá uma punição severa, quando ele me expulsa, ainda assim eu não tenho direito de brigar com o Gurudeva. Está escrito. Não temos direito de ir contra Gurudeva. Então, dessa maneira, veja, se você puder seguir todas as regras e regulações, então você pode obter o resultado. Agora, o ponto é que Mahaprabhu costumava falar. Eu posso contar tudo em detalhes, talvez amanhã ou depois de amanhã, no próximo Harikatha. Posso seguir essa discussão em detalhes para que não haja nenhum espaço para a Maya entrar e criar descrença dentro do seu coração. Eu prometo isso. Posso tratar de todos esses pontos. Então, veja, Jagadananda falou dessa maneira e Mahaprabhu falou de maneira muito estrita. Mahaprabhu diz, aqueles que vêm do Ocidente, usualmente eles não sabem nada sobre etiqueta. Veja, Mahaprabhu nunca quis falar nada contra vocês. Não fiquem bravos com Mahaprabhu. Mahaprabhu falou no Chaitanya Charitamrita.
Mahaprabhu falou em Bengali. Paschimer lok sab muro anachar. You can go to Punjab, you go and check up. Né? Você pode ir lá em Punjab e ver. Eles não entendem o que é o tista, o que é um resto de um alimento. Né? Porque Punjab está muito próximo ali do Paquistão, então eles não têm essa etiqueta, esse entendimento do que é o tista. Então Mahaprabhu fala, quando você vai para o ocidente, para o oeste, as pessoas de lá não sabem sobre achara, acharana, etiqueta. Eu não estou falando de todos. Talvez alguns de vocês já aprenderam alguma coisa até agora. Mas Mahaprabhu falou que o mundo... Mahaprabhu não falou o mundo ocidental. Ele falou as pessoas do ocidente, eles são tolos, eles não seguem nenhuma etiqueta, nada. Então, você não deve ficar bravo, você deve aprender. Então, talvez em pouco tempo vocês possam aprender tudo. Mas, se houver falso ego, o falso ego pode te matar. Você não vai poder fazer nenhum progresso na vida espiritual. Então, tente cortar o seu falso ego. Não é tão fácil cortar o falso ego. Este verso, muitas vezes eu falei antes. E outro ponto. Bishoir nimantan hoy rajas nimantran. Data bhokta ubhayer molin hoy mon. Mahaprabhu speaking. Mahaprabhu disse. Bishoir nimantan hoy rajas nimantan. Bishoir nimantan hoy rajas nimantan. Se uma pessoa materialista arranjar Mahaprashada, Mahaprabhu diz, essa é uma prashada rajasi, essa comida está em Rajaguna. E aqueles que estão distribuindo e aqueles que estão comendo, ambos, eles vão, a consciência deles vai descer de nível. Mahaprabhu diz. Bishoir nimantran hoy rajas nimantran, data bhokta ubhayer molin hoy mon. Mahaprabhu diz. Bishoir anno khaile molin hoy mon, molin monete na hoy Krishna saran. Se você for comer uma prashada arranjada por um homem rico, simplesmente você vai perder a sua consciência. Você não vai poder desenvolver a sua consciência. O primeiro ponto. Enquanto Mahaprabhu, ele sabe muito bem que um devoto, ele não vai comer nada que não seja prashadam. A minha pergunta para vocês é, Mahaprabhu, ele já sabe que os devotos nunca comem nada que não seja prashada. Então, por que Mahaprabhu está falando dessa maneira? Se Mahaprabhu sabe que um devoto nunca come nada que não seja prashada, nunca aceita nada que não seja prashada. Então, por que Mahaprabhu está falando dessa maneira? Eu posso explicar todo o mistério que há aqui. Então, como é possível ele ter comentado isso? Hoje eu posso falar algo, mas amanhã eu posso falar em detalhes que, assim como Guru Vaishnava aparecem neste mundo e externamente a gente vê, externamente que o corpo deles é material, eles nascem numa família mais baixa ou mais alta. Similarmente, a Mahaprashadam, quando ela vem neste mundo material, ela também tem esse direito de se manifestar de tal maneira que eu possa entender ela mal. Então, se eu te perguntar, por exemplo, talvez você tenha diabetes. Talvez você tenha diabetes. E aí, eu vou te oferecer Jagannatha Prashadam, é um arroz doce. Você vai falar, não me dê arroz doce. Por quê? Ah, porque eu sou diabético. Aí, por que é assim, Maharaj? Esse arroz doce é a Prashadam de Jagannatha. Então, qual é o significado disso? A Prashadam de Jagannatha é transcendental, é aprákrita, e ela se manifesta, essa misericórdia de Jagannatha, na forma do arroz doce. Mesmo assim, quando a Mahaprashada, a grande misericórdia do Senhor, vem neste mundo material, ela pode manifestar esses efeitos
de forma que você vai temer entrar em contato com ela. Então, agora eu quero falar sobre um outro ponto. E depois, amanhã, a gente fala em detalhes sobre isso. Né? Agora eu quero falar sobre um outro ponto. Um devoto me perguntou: se algum devoto morrer fora do Dham, e se um devoto morrer dentro do Dham, qual é a diferença? E qual é a diferença se uma pessoa comum, não devota, morrer no Dham, se a pessoa recebe um sukriti, se ela recebe uma chance para praticar bhajan na próxima vida, qual é a diferença? Então, o primeiro ponto que Guru Vaishnavas puros, eles estão sempre no Dham, sempre. Prabhupada, você acha que ele estava em Calcutá, mas ele estava sempre no Dham. Eu posso mostrar que Prabhupada abandonou o corpo na Gaudiya Mata em Calcutá, mas na verdade Prabhupada está sempre em Vrindavana. Então há contradição. Aqueles que abandonam o corpo no Dham, qual é o resultado? As pessoas comuns que abandonam o corpo no Dham, se elas podem receber algum sukrita. Então, Rupa Goswami Pada diz que quando uma pessoa, e Jiva Goswami Pada também deu algum argumento, ele falou o seguinte, que no Ganges também moram peixes, tartarugas, eles estão todo o tempo se banhando no Ganges, os peixes, tartarugas. Jiva Goswami diz: se você tiver plena fé, e com essa plena fé você se banhar no Ganga, com essa consciência espiritual, isso é melhor. Vai ser melhor de acordo com a sua consciência. Porque quanto mais realização, mais consciência você tiver, mais resultado você terá. Então, a percepção, a realização é uma necessidade. E Bhaktivinoda Thakur também escreveu sobre isso. Ele fala que no Dham, na morada sagrada, você vai ver as pessoas abrindo hotéis. Mas Bhaktivinoda Thakur diz, na verdade, eles não estão no Dham. Eles estão numa rede, uma cobertura de Mayadevi. Eles estão nessa cobertura de Mayadevi. Eles não estão no Dham. Eles não têm nenhuma conexão com o Dham. Então, aqueles que são devotos puros, eles estão sempre no Dham, mentalmente. Então, não importa aonde eles vão abandonar o corpo, se é nos Estados Unidos, ou se é em Calcutá, ou em Mayapur, em Vrindavana, isso não importa para um devoto puro. Em qualquer local que eles abandonarem o corpo, eles vão obter o resultado de acordo com a sua consciência. Então, às vezes, as escrituras dizem, você vai me falar isso, né? Maharaj, está escrito em algum Purana, que Kashi Maranat Mukti, que se você morrer em Kashi, em Varanasi, você pode obter Mukti. E Jiva Goswami Pada, ele deu uma explicação, ele falou, sim, em Varanasi, se as pessoas comuns morrerem lá, tem esse compromisso de Vishwanatha que ele vai falar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Esse mantra de libertação. Mas depois disso, a pessoa pode obter algum sukriti. Jiva Goswami Pada diz, sim, eles vão obter mukti, a libertação, mas a mukti gradual, não é a mukti direta, final. Existem vários tipos de mukti. A mukti final e a mukti de um desenvolvimento gradual. Mas, se um devoto puro abandonar o corpo, ele está sempre em Vrindavana, não em Kasi ou Varanasi. Então, ele vai obter o resultado de acordo com a sua consciência. E alguns Puranas, como Varaha Purana, eu li na estação e eu lembrei de um verso sobre Sukha Kshetra. Esse verso diz isso, né? Que se você abandonar o corpo em Gaya, porque Vishnu, ele fez esse compromisso, essa promessa. Gayadam, any place. Gayayancha sthale mukti, Varanasyam jale sthale. Se você morrer em Gaya, seja na água ou na terra, você vai obter mukti, a libertação. Gayayancha sthale mukti, Varanasyam jale sthale,
Jale sthale cha antarikhe tridha muktin cha sukare. And jale in water, land and space, like Kalpana Chawla. Então, se a pessoa morrer, seja na água, na terra ou no ar, de qualquer maneira, em Shukalchitra, em Gayadam, ela vai obter o resultado. Então, o que falar de Purushottama Kshetra, Navadvipidam, em Vrindavana? Às vezes, algum devoto expressa esse sentimento, eu quero abandonar o corpo lá. Mas se eu der a referência do Bhagavata, Pita Mahabhishma estava para abandonar o corpo. E ele é um grande devoto, ele é um dos 12 Mahajyanas. Então você acha que Pita Mahabhishma, ele precisa esperar o Uttarayan, porque tem esses dois ayanas, ou seja, movimentos do Sol. O movimento do Sol para o sul e para o norte. E o movimento do Sol para o norte é auspicioso, Uttarayan. Então, no Bhagavatam você também pode ver, e você deve tentar entender o segredo e não as coisas externas. Está escrito lá que Pita Mahabhishma estava esperando o Uttarayan, o movimento do Sol para o norte. Mas ele é um grande devoto. Ele é um dos 12 Mahajyanas. Então ele não precisa esperar por esse momento. Ele pode abandonar o corpo em qualquer momento. Isso era um pretexto, um passatempo dele. Então, Pita Mahabhishma, na verdade, ele estava esperando para ter o darshana do Prabhu, para ver o Prabhu. Isso a gente pode concluir. Então, um devoto em Vrindavana também explica Uttaraya garbhe jasya swayanam iti uttarayana. Actually, Prabhu, que, na verdade, to protect Parikshit Maharaj already entered into the womb of Uttara. Ele explica que o Senhor Supremo, para proteger Parikshit, ele entrou no útero de Uttara. Uttara é uma grande devota também. Na verdade, Uttara, a mãe de Parikshit, a devoção dela é maior ainda do que de Kunti Devi. Realmente, sim. Sim, Uttara tem mais devoção até mesmo que Draupadi. Uttara mata a mãe, de Parikshit. Porque quando Draupadi quis insultá-la, Dushasana quis insultá-la e tirar todas as roupas dela naquela assembleia, então Draupadi estava esperando, ela pensou, talvez agora Pita Mahabhishma vai protestar. No meio da assembleia aconteceu isso. Mas depois disso, Pita Mahabhishma não falou nada, e ela falou, talvez Dhritarashtra vai falar algo. Ele não fez nada. Então talvez Yudhishthira Maharaj pode protestar. Ou mesmo ele pode pular e começar a lutar para me proteger. Mas depois disso, quando Draupadi não teve nenhuma ajuda de ninguém, então Draupadi chamou Krishna. Krishna, me salve. Então, quando Draupadi ficou brava com Krishna, falou, por que você não veio imediatamente? Aí Krishna falou, você não me chamou, você demorou para me chamar, é por isso que eu demorei para vir. Você não me chamou. Então, Draupadi, é assim, Mas Uttara, quando ela estava em problemas, ela chamou Krishna diretamente, no mesmo instante. Uttara não estava dependendo de ninguém, esperando pela ajuda de mais ninguém. Então, isso prova que Kunti Devi também tem grande devoção. Draupadi, o que falar? Eu não posso falar nada contra Draupadi. Krishna chamava ela de amiga, de Sakhi. Krishna pensava nela como uma amiga. Então ela tem muita devoção também. Dessa maneira, veja. Mas Uttara foi direto. No primeiro momento ela já chamou Krishna. Então o que falar de Uttara? Pense sobre isso. Então, Pita Mahabhishma, ele não precisa esperar o Uttarayan, o movimento do Sol para o norte. Ele não precisa esperar. Mesmo assim, nós vemos que ele externamente estava fazendo isso. Então, Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, como é que eles abandonaram o corpo? Onde? Então, qualquer devoto puro, onde quer que ele abandone o corpo, eles vão obter um resultado excelente, porque eles vieram do mundo eterno e abandonam o corpo e voltam para o mundo eterno. Mas, se as pessoas comuns abandonarem o corpo, elas podem obter algum sukriti, se é
que essas pessoas não estiverem cometendo ofensas no Dham, ou seja, a pessoa bebendo vinho, fazendo coisas erradas no Dham, como você pode esperar que elas vão obter até mesmo Sukriti? Você não pode esperar isso. Jiva Goswami escreveu que aqueles peixes, tartarugas, crocodilos, eles também vivem no Ganges. Mas, se você puder se banhar no Ganges com plena fé, certamente você vai obter o resultado. De toda maneira, Ganga tem o seu poder. Então, eu posso... Bem, veja, um devoto puro, ele nunca pensa, nunca está preocupado onde que eu vou abandonar o corpo. Não, um Guru Vaishnava puro sempre está preocupado com Seva. Se pelo Seva você quiser me mandar para Calcutá, tudo bem, eu posso ir sem problemas. Então, todo tempo, pela graça de Guru Vaishnava Bhagavan, você pode entender todo o Siddhanta. Mas claro, se você estiver fazendo bhajana no Dham e abandonar o corpo no Dham, isso também é muito bom, com certeza. Como você pode ver o exemplo de Ajamila. Ajamila também abandonou o corpo depois de receber satsanga. Satsanga? Sim, isso mesmo. Quando os Vishnudutas e os Yamadutas estavam conversando, Ajamila recebeu uma ótima, boa associação, satsanga, porque ele estava numa situação crítica. Quando você está numa situação crítica, você presta mais atenção. É por isso que Shukadeva Goswami falou para Parikshit Maharaj, falou, olha, você vai morrer. Pense nisso repetidamente. Assim você vai poder prestar atenção. Do contrário, você vai ficar prestando atenção em outras coisas. Então, Parikshit Maharaj, pela ordem de Gurudeva, estava sempre pensando, olha, eu vou morrer, não posso desviar a minha atenção. Então, sempre nós esperamos abandonar o nosso corpo, fisicamente ou mentalmente no Dham, claro, depois de fazer bhajana. E Ajamila também, ele foi para o Dham, está escrito. Então, qual é o Siddhanta por trás disso? Na verdade, depois de receber satsanga perfeita, associação dos devotos, né? Ao ouvir aquela conversa entre os Vishnudutas e os Yamadutas, né? Ajamila ouviu a conversa deles, e aí quando eles foram embora, os Vishnudutas foram embora, Yamadutas foram embora, Ajamila recuperou toda a sua consciência que ele tinha. Então ele resolveu ir para Ganga Kshetra, ou seja, Haridwar. E lá ele fez bhajana, e depois disso ele abandonou o corpo, não foi diretamente. Vishwanatha Chakravarti Thakur diz que depois daquele momento ele recuperou a consciência, resolveu ir para Haridwara, e lá ele começou a fazer bhajana, e então depois disso ele abandonou o corpo. Então, se você estiver no Dham, fazendo todas as coisas erradas, Dhamma parada, Nama parada, o que você vai esperar? Você pode esperar alguma coisa? Porque você está cometendo ofensas o tempo inteiro. Então, se você estiver cometendo ofensas, você não pode esperar nada. Também, eu quero colocar um argumento diante de vocês. Na verdade, não é um argumento, é um Siddhanta Vichar. Quando Bhagirathji Maharaj quis chamar Ganga para vir para este mundo, chamar o Ganges, então Ganga Mata, Ganga Devi é a água que lavou os pés de lótus de Vishnu. Nós não temos dúvidas sobre isso. Quando Ganga vem aqui, Ganga perguntou para Bhagiratha, ela perguntou, Bhagiratha, quem é que pode suportar a pressão das minhas águas? Primeiro, arranje alguém. E segundo, eu estou indo para esse planeta material e todas aquelas pessoas pecaminosas vão se banhar em mim, vão colocar as suas atividades pecaminosas em mim e, como resultado, eu posso perder a minha pureza. Quem é que pode me purificar?
Então, eu posso falar sobre todos esses pontos, sobre Mahaprasadam também, amanhã. Hoje, o tempo é limitado, eu tenho outro serviço para fazer. Amanhã podemos falar, explicar como é possível que é um objeto de Vaikunta, um objeto transcendental, mas por que Mahaprasadam tem tais resultados? E também sobre o Sankirtana. Se um devoto puro estiver no Sankirtana, no Nagar Sankirtana, no Sankirtana na rua, isso é melhor. Mas também, se um devoto puro te ordenar, então surge a questão: quanta capacidade você tem para receber o poder desse Vaishnava? Ou seja, quando um Vaishnava te dá um poder, uma ordem, ele está te dando um poder também. Mas você tem a capacidade de cumprir essa ordem e fazer o Naga Sankirtana? Então, eu posso falar todos esses pontos amanhã. Até lá, tenho que parar o Harikatha por hoje. Sujanar budaradito pado jugam jugodharma durandaro patro baram barodavayodayo kapuya padam pranamami sada prabhupadu padam pranamami sada prabhupadu padam pranamami sada prabhupadu padam vancha kalpadosya ke basindebhya patitanam pavana vaishnavyo namo.